Olá, boa noite. Nós iremos apresentar agora nesse vídeo, ou melhor, nós iremos partilhar agora nesse vídeo um pouco dos nossos estudos sobre duas temáticas dentro da disciplina de Direito Trabalhista, que é o aviso prévio. Nós vamos iniciar com essa temática e depois abordaremos também o FGTS. Bem, de forma bem simples, o aviso prévio ele pode ser definido como a comunicação que o empregador ou o empregado presta ao outro da sua decisão de rescindir o contrato de trabalho sem justa causa. Por isso que o aviso prévio ele tem como objetivo principal assegurar um tempo mínimo para que o empregado possa procurar um novo emprego ou o empregador possa procurar um novo empregado. Dessa forma, ambas as partes não têm sua produtividade afetada. Então, assim que o contrato é rescindido, o profissional ele deve trabalhar por mais 30 dias, no mínimo, para que ambas as partes da relação de trabalho, tanto empregado como empregador, tenham esse tempo de se reorganizar em relação à baixa na carteira. Eu ressalto que, em caso de dispensa por justa causa, esse período ainda existe. O aviso prévio só existe para dispensas sem justa causa. Então, o aviso prévio ele deve ser cumprido, isso de acordo com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. O aviso prévio ele deve ser cumprido quando um colaborador sinaliza o interesse de encerrar o vínculo empregatício com o seu empregado ou vice-versa. Tanto em caso de dispensa pelo empregador, quanto na comunicação, no comunicado de rescisão, o pedido de demissão pelo empregado, esse período ele deve ser cumprido. Tanto que o aviso prévio ele está assegurado no artigo 487 da CLT, que versa o seguinte: não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de... Aí nós temos, 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior, aquele empregado que recebe por semana ou por dia, ou 30 dias para quem recebe por mês ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Então, aqui está a garantia da CLT em relação ao aviso prévio. Nós temos aqui alguns fatos relevantes sobre o pagamento do aviso prévio. O primeiro deles é em relação aos encargos. Não existe aplicação de INSS no pagamento do aviso prévio e também não existe incidência de imposto retido na fonte. Já o FGTS ele é recolhido normalmente. Outro ponto é em relação ao descumprimento. Se a empresa não cumprir o aviso prévio, o trabalhador pode acionar a Justiça do Trabalho para cobrar os valores devidos do aviso prévio. É prevista ainda uma multa no valor de um salário pago ao empregado caso a ação seja ganha. Outro fato é em relação à renúncia. É importante a gente ressaltar que o aviso prévio ele é irrenunciável pelo empregado. O empregado ele não pode decidir não ter um aviso prévio. Isso quer dizer que eventuais acordos ocorridos na contratação ou rescisão do contrato do empregado, na qual este renuncia seu direito ao aviso prévio, não tem qualquer valor jurídico, sendo nulo de pleno direito. Entretanto, o empregado despedido ele fica dispensado do cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de um novo emprego. A partir do momento que ele começa um novo emprego, ele para de gozar do aviso prévio. Em relação ao auxílio-doença, se o empregado ele fica doente ou sofre um acidente, não há o que se falar em aviso prévio durante seu afastamento. É um direito assegurado. Então, o aviso prévio ele somente poderá ser concedido a partir do seu retorno ao serviço. É um direito assegurado pela auxílio-doença. Em relação à reconsideração,
Uma vez que é dado o aviso prévio, a rescisão ela torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, como a gente falou ali, né, 8 dias ou 30 dias, que é o mais usual. Entretanto, antes de seu término, poderá a parte reconsiderar seu ato. Aí, que nesse caso, né, fica condicionada à anuência da parte contrária. E havendo a anuência da parte contrária, o contrato de trabalho ele continuará em vigor como se o aviso prévio nunca houvesse existido. Então é possível reconsiderar um aviso prévio já dado, ok? Agora nós vamos ver também as duas espécies de aviso prévio. Nós temos duas espécies, tanto o aviso prévio indenizado como o aviso prévio trabalhado. E é o que nós vamos ver agora com o nosso colega Erli, que vai apresentar um pouco sobre essas duas espécies do aviso prévio. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Erli e vou dar continuidade ao nosso tema, falando um pouco sobre os dois tipos de aviso prévio, que é o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. No caso do aviso prévio trabalhado, quando a empresa demite o funcionário sem justa causa, o empregado ele trabalha no período do aviso prévio e recebe pelo período. Neste caso, o trabalhador pode escolher em ter 2 horas a menos no expediente diário ou cumprir o horário normal e não trabalhar na última semana do aviso. Nas duas situações, a remuneração é integral, ou seja, o empregador não pode descontar as 2 horas ou os 7 dias não trabalhados do valor do aviso prévio. Se a empresa não conceder essa jornada diferenciada, que tem a finalidade de permitir que o empregado busque um novo emprego, a empresa é obrigada a emitir um novo aviso prévio. O pagamento das verbas rescisórias, como saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas, e 40% da multa do FGTS, é feito no primeiro dia útil após o fim do aviso prévio e a comunicação da rescisão do contrato de trabalho. Se o funcionário conseguir um novo emprego nesse período, ele é dispensado de cumprir todo o aviso prévio e recebe apenas pelos dias trabalhados. Agora, se o funcionário que tomou a iniciativa de desligar da empresa, pedindo demissão, ele terá que trabalhar durante todo o período de aviso prévio, sem ter o direito de trabalhar 2 horas a menos por dia ou de não trabalhar por 7 dias no final do prazo. Caso o funcionário se recusar a trabalhar nesse período, ele deverá indenizar o patrão pelos dias não trabalhados. O aviso prévio indenizado quando a empresa demite o funcionário e decide optar pelo aviso prévio indenizado, o período do aviso prévio não é trabalhado e o empregado recebe a remuneração equivalente ao último salário, incluindo gratificações, comissões, horas extras e adicionais noturnos de insalubridade e periculosidade. O fim do contrato é imediato e o pagamento das verbas rescisórias acontece 10 dias após a comunicação da rescisão. Se o pedido de demissão partir do empregado e ele não puder ou não quiser trabalhar nos próximos 30 dias, ele deverá arcar com o valor deste aviso prévio, um mês de trabalho, o qual será descontado do valor recorrente ao acerto. Com relação à duração do aviso prévio, ou ao aviso prévio proporcional, a duração varia de acordo com o tempo trabalhado na empresa. O mínimo é de 30 dias para contratos de até 1 ano e o máximo de 90 dias para quem tem a partir de 20 anos na mesma empresa. Assim, para quem tem mais de 1 ano de empresa, são acrescentados mais 3 dias por cada ano trabalhado, e o limite vai até 20 anos trabalhados. Se o funcionário for demitido, o empregador deve manter o contrato de trabalho e pagar pelo período proporcional ao trabalhado pelo funcionário.
O empregador pode escolher se os 30 dias de aviso prévio serão trabalhados ou indenizados. Porém, no caso do período proporcional, ele só pode ser indenizado. Se o empregado pede demissão, ele cumpre aviso prévio de 30 dias. Nesse caso, o empregador pode dispensá-lo de trabalhar, porém, o empregado não recebe pelo período. Ou seja, o pagamento do aviso prévio proporcional só vale quando o empregado é mandado embora sem justa causa. Se o funcionário pede demissão, não recebe o aviso prévio proporcional, mas apenas os 30 dias. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao que foi exposto pelos colegas anteriormente sobre o aviso prévio, sabe-se que, após cumprir o aviso prévio, o trabalhador ele tem direito ao FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS ele surgiu no ano de 1966, durante a ditadura militar, no então governo do Marechal Castelo Branco. Regido pela Lei de 5.107, do dia 13 de setembro de 1966, essa lei só entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 1967, sendo revogada pela Lei de 7.839, no dia 5 de outubro de 1989, quando surgiu também a Constituição Federal de 1988. Porém, mais ou menos um ano após, ela foi revogada novamente pela Lei 8.036, no dia 11 de maio de 1990, sendo esta lei a mesma usada nos dias atuais. Antes de entendermos o que é o FGTS e quando surgiu, vou falar um pouco sobre a estabilidade decenal, que é o que assegurava o trabalhador antes do FGTS, né? A estabilidade decenal, como o próprio nome já diz, decenal 10. Se caso o trabalhador fosse dispensado da empresa antes de fazer os 10 anos nessa empresa, a mesma teria que indenizá-lo com um salário referente a cada ano trabalhado. Então, se caso o funcionário trabalhasse 3 anos na empresa e essa empresa o dispensasse, ela teria que pagar um referente a 3 salários para esse trabalhador. Se caso mesmo fosse dispensado após esses 10 anos de trabalho na empresa, esse valor era dobrado. Isso tudo se caso o funcionário fosse dispensado sem justa causa, né? Então, diferente da estabilidade decenal, o FGTS ele é um fundo depositado em uma conta criada para o trabalhador. Essa conta normalmente ela é criada na Caixa Econômica, então é depositado pelo empregador. Esse valor não é descontado do salário do funcionário, ele é depositado pelo empregador todos os meses nessa conta. Se caso o mesmo não fizer, ele pagará uma multa pelo não depósito desse valor. Então, resumindo, o FGTS ele surgiu no ano de 1966, porém não era o único fundo de garantia do trabalhador, porque a estabilidade decenal ela continuou vigorando. Porém, quando o funcionário era contratado por uma empresa, ele poderia optar ou pela estabilidade decenal ou pelo FGTS. Porém, no ano de 1988, a estabilidade decenal ela foi totalmente extinta, passando então o FGTS a ser o único, exclusivo e obrigatório fundo de garantia do trabalhador. A estabilidade decenal ela era regida por um artigo, que era o artigo 492 do Código,
no qual dizia que o empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstâncias de força maior devidamente comprovada. Ou seja, mesmo se o funcionário fosse dispensado após os 10 anos de trabalho na empresa, essa dispensa, mesmo por justa causa, teria que ser analisada pela CLT, pelo sindicato, por todos os órgãos responsáveis da época, né? Então, existe também o código que rege o FGTS, né? Que diz que é um fundo de garantia depositado para o trabalhador em uma conta no qual o mesmo é assegurado, né, caso seja dispensado, mesmo que sem justa causa da empresa. Hoje, o funcionário que é assegurado pelo FGTS são todos os trabalhadores brasileiros que têm um contrato de trabalho formal, conforme a consolidação das leis da CLT, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores temporários, os trabalhadores com contrato intermitente. Esse contrato intermitente ele passou a valer a partir do ano de 2017, então é um pouco recente. Trabalhadores avulsos, safreiros e atletas profissionais. Boa noite, me chamo Érica. Vou falar sobre como funciona o FGTS atualmente. Bem, o FGTS ele vem tomando grandes proporções. Podemos observar, como exemplo, no primeiro semestre de 2016, o ativo total chegou a 498 bilhões, segundo os dados da Caixa Econômica Federal. O fundo de garantia ele continua sendo depósitos mensais de empregadores na conta específica no nome do empregado na Caixa Econômica Federal. Como cada empregador abre uma nova conta para o empregado, um trabalhador pode acumular várias contas do FGTS. Normalmente, as contas de empregadores antigos ficam inativas e não podem ser mexidas pelo titular, exceto em alguns casos específicos. A Caixa Econômica, ela é o próprio operador do FGTS, contando com um conselho curador com 24 membros para poder administrar o fundo. Dentre esses estão representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, que compõem este conselho. Bem, a contribuição ela é obrigatória para os seletistas, ou seja, que trabalham sobre o regime CLT. O empregador ele deve depositar o valor igual a 8% do salário do colaborador em cada início de mês. E isso já vem desde 1967. Só que essa regra ela não se aplica a todos os tipos de funcionários. Há exceções no qual o valor é diferente, que é o caso do trabalhador ou trabalhadora doméstico, que recebe 11,12%, no qual 8% são do depósito mensal e 3,2% é uma antecipação do recolhimento rescisório. E também no caso do jovem aprendiz, que são equivalentes 2% do salário. E será que o FGTS rende? Bem, o FGTS rende um valor considerado muito pequeno, mas existe uma atualização monetária todo dia 10 e um acréscimo de juros de 3% ao ano. Existem grupos liberais econômicos que defendem o fim dessa obrigatoriedade, por ser muito baixa a rentabilidade. Só que em controvérsia aos gestores, governos e alguns indivíduos que defendem a manutenção, já que a obrigatoriedade do pagamento não pode ser retirado a qualquer momento, isso força o funcionário a ter uma poupança. E como justificativa, eles dizem que a maioria da população brasileira não tem controle financeiro e nem planejamento.
Mas e para você? Vale a pena? Bem, o momento de sacar o FGTS. O FGTS ele ainda procura cumprir o seu propósito inicial, que é de indenizar o trabalhador por tempo de serviço. Na maior parte do tempo, o trabalhador não tem acesso aos recursos guardados do fundo. E o saque ele é permitido em momentos como a demissão sem justa causa, que é o principal. Afinal, dados da EBC afirmam que 70% dos saques são devido à demissão por justa causa. O contribuinte ele também pode resgatar valores no final de um contrato por tempo determinado ou quando há acordo de rescisão de contrato entre o empregador e trabalhador, só que nesse caso específico será somente 80% do saldo. Também é permitido sacar quando o trabalhador se aposenta, possui idade igual ou superior a 70 anos, ou no caso de sua morte. É permitido também, caso o titular tenha doenças graves como câncer ou AIDS, ou se ele estiver em estado terminal. Quando o trabalhador é atingido por alguma calamidade natural, ele também tem direito a esse recurso, como enchentes, que destruam sua casa, enfim. Ou seja, o FGTS ele só pode ser tirado em momentos de extrema dificuldade, como emergência ou estado de calamidade pública, e ele tem uma exceção, que é o financiamento ou compra da casa própria. E para isso o trabalhador ele tem que ter trabalhado por esse regime de FGTS por pelo menos 3 anos. O saque aniversário. Ele é um modo que permite o trabalhador sacar parte do saldo FGTS sempre no mês do seu aniversário. Essa adesão não é obrigatória, deve ser solicitada no site da Caixa ou no aplicativo FGTS, e fazendo isso, o trabalhador deixará de usufruir do saque rescisão. Só que ele pode retornar ao saque rescisão a qualquer momento, mas só terá validade no 25º mês após a solicitação. E o saque emergencial, que foi o que aconteceu no ano de 2020, devido a uma calamidade pública, que foi a pandemia da Covid-19, no qual foi liberado um saque pelo governo federal, e por sua excepcionalidade, ele valeu somente no período da pandemia, e foi o período que o trabalhador obteve essa oportunidade. O que é a multa do FGTS? Como as colegas falaram, além de poder sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, o empregador deve pagar uma multa rescisória, que é calculada no valor de 40% sobre o saldo da conta do FGTS. Mesmo que parte desse saldo tenha sido sacado pelo trabalhador em casos como saque aniversário, saque emergencial ou financiamento imobiliário, por exemplo, a multa de 40% será calculada sobre o valor total depositado ao longo do contrato com a empresa, não apenas sobre o que restou na conta após o uso desse dinheiro. O empregador ele tem até 10 dias após a demissão para efetuar o pagamento da multa. Hoje em dia, existem 5 tipos de rescisões que ocorrem nas relações trabalhistas por meio da CLT. No caso da demissão sem justa causa, o empregador decide que pode romper o contrato de trabalho sem que o colaborador tenha cometido alguma falta grave. As verbas pendentes no caso da demissão sem justa causa são o aviso prévio, o saldo de salário proporcional ao tempo trabalhado, até que concretizada a demissão, férias vencidas ou proporcionais, 13º salário, FGTS e também a multa no valor de 40% do saldo do FGTS. Mas como consultar o saldo do FGTS? O trabalhador ele pode consultar seu saldo de FGTS e as movimentações por meio do site da Caixa Econômica Federal. É necessário se cadastrar com o número do PIS.
É possível também gerenciar suas contas pelo aplicativo gratuito que pode ser baixado pelas lojas, tanto do sistema iOS quanto Android. Para utilizá-lo, né, será necessário ter um cadastro no site da Caixa. Para aqueles que possuem conta também na Caixa Econômica Federal, eles podem acessar pelo Internet Banking ou ir diretamente a uma agência da Caixa e solicitar o extrato. Para isso, é necessário apresentar o cartão cidadão e um documento de identificação com foto. A Caixa disponibiliza também um serviço de envio de mensagem via SMS, para você se manter informado sobre a regularidade dos depósitos e saldo do FGTS. O cadastro é bem simples e gratuito. O trabalhador recebe informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado do seu fundo de garantia. O trabalhador ele também pode ser avisado quando houver valores liberados para saque. Utilização do FGTS pelo governo. Os recursos do FGTS são utilizados pelo governo federal por meio do Fundo de Investimentos, administrado pela Caixa Econômica Federal, para poder fornecer investimentos na área de saúde, habitação, infraestrutura e saneamento. Alguns programas fornecidos pelo FGTS são Saneamento para Todos, promoção de melhoria na qualidade de vida de populações urbanas e rurais por meio de investimentos em saneamento básico, de forma integrada a outras políticas setoriais, carta de crédito individual ao acesso à moradia por concessão de financiamento para pessoas físicas, tem o programa Casa Verde e Amarela, carta de crédito associativo, financiamento para pessoa física, contratado de forma associativa, para a construção de habitação, a produção de lotes urbanizados, reabilitação urbana ou compra de materiais de construção. O FGTS Saúde, que é um programa de crédito voltado para entidades hospitalares, filantrópicas e sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do SUS. O Promoradia, que é uma linha de crédito para pessoas com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Procotista, que é a linha de crédito para trabalhador com conta vinculada do FGTS para aquisição da moradia própria, obedecendo aos critérios de utilização do saldo do fundo, o financiamento de material de construção, Protransporte, que é o investimento em mobilidade urbana, o Procidades, que proporciona aos estados e municípios condições para reformulação e implementação de políticas de desenvolvimento urbano. E também o saldo da conta do FGTS ele pode ser utilizado no financiamento habitacional, na compra de imóveis ou imóveis em construção. Para quem deseja comprar ou construir um imóvel residencial, o saldo do FGTS ele pode ser usado na hora da contratação como entrada no financiamento, constituindo parte do valor ou valor total do imóvel. O FGTS ele também pode ser utilizado na amortização ou liquidação do saldo devedor. Também para pagamento de parte do valor das parcelas, Pode-se usar o FGTS para diminuir até 80% o valor das prestações em 12 meses consecutivos.